Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo George e no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como é que a gente resolve essa questão, né? Essa questão consiste da gente encontrar a verdadeira grandeza dessa parte que está achurada, tá? Então, isso aqui é um telhado, tá? Então a gente vai encontrar a verdadeira grandeza apenas de um lado. Tem questões que pedem para a gente achar todos os lados, tá? Então, para que serve isso? Se fosse na vida real. Se eu encontrasse a verdadeira grandeza desse lado daqui, seria possível determinar a quantidade de telhas que seria suficiente para cobrir todo esse lado daqui. Então, se fosse na vida real, seria basicamente isso, tá? Então, vou ler para vocês e depois disso a gente vai começar a resolver. Então, uma figura representa um telhado com declividade de 40%. O que é uma declividade de 40%? Tá? Deixa eu só pegar uma outra folha e aí eu vou conseguir explicar para vocês. O que é essa declividade de uma forma mais rápida. Basicamente, em todas as questões, a gente encontra um triângulo, porque é no triângulo que eu consigo achar qual é o tamanho dele, da altura, né? A base desse triângulo e o ângulo dele. Então, a altura do triângulo vai ser a declividade e o ângulo que é formado é a inclinação. Então, nessa questão, ela deu a declividade aqui, ó, declividade de 40%. Então, o que é que significa? É que a altura do triângulo, então, se fosse fazer um triângulo aqui, um triângulo com a base, eita, não está aparecendo aqui, um triângulo com a base qualquer, então, a partir desse ponto, eu vou subir 4, tá? Que é 40%, e depois eu vou ligar dessa base, que é o menor ponto, até aqui, tá? Fazer isso daqui. Então, essa daqui é a declividade, que é 40%, e se a questão pedisse ou a questão desse, seria esse ângulo daqui, tá? E que eu iria achar. Como a questão não deu esse ângulo, então a gente não vai ver isso aqui. A gente vai ver essa declividade aqui, tá? Então, todas as questões é formado triângulo, então vou explicar para vocês a questão da base, que eu falei agora, uma base qualquer, mas a gente utiliza um tamanho, ou 1 centímetro ou 10 centímetros, tá? Então, a gente vai fazer isso e a gente vai conseguir achar as cotas que faltam, que é exatamente o que a questão está pedindo. Eu não sei quanto que vale esses pontos aqui. Eu sei quanto vale esse e esse. Quanto é que vale? Eles estão a 4 metros de altura. Então, a gente vai ver que eles, quando eu fizer isso daqui, ó, eu fizer esse triângulo, então daqui para cá, ela está a 4 metros de altura. Então, se fosse para achar um outro ponto menor do triângulo, então, eu tenho uma figura aqui embaixo e eu quero achar esse ponto daqui, tá? Então, é só eu levar ele de forma perpendicular e depois, para achar a cota desse ponto aqui que eu não sei, é só eu prolongar daqui, que é o zero, que é a base, daqui para cá. Então, quanto é que tem essa altura? Eu iria medir e vou supor aqui que deu 1,5, tá? Só supondo. Então, a cota desse ponto, que é a altura desse ponto, é 1,5, tá? Então, aqui é 4, aqui é 1,5. Só supondo, tá? Dando um exemplo. Então, é basicamente assim que a gente vai encontrar essas cotas faltantes. Eu vou achar um triângulo aqui, vou prolongar da reta do plano, que é o π1, π2, até encostar na vista básica. Que a gente chama isso daqui, essa reta que é formada aqui inclinada, cadê? Foca. Inclinada de vista básica, tá? Então, vamos seguir para a questão. Só foi para contextualizar. Primeiro passo, vamos lá, deixa eu terminar, né, de ler. Então, os beirais estão a 4 metros de altura e
a gente vai ter que determinar todas as cotas do telhado, mas somente dessa parte daqui que está achurada, né? E também a área real da face da barra água, né? Que foi achurada, que é isso daqui. As cotas estão em metros e a escala 1:200. A escala é um ponto extremamente importante, tá? Mas isso também já foi visto em sala, na primeira unidade, né? Tanto agora na segunda unidade. Então, eu vou pular esse passo e aquela medida de 4 metros de altura, ela vai se transformar em uma outra medida. Mas vamos lá. Primeiro passo. Onde é que eu vou posicionar meu plano? Meu plano vai ser aqui assim? Nessa régua? Não. Ele vai ser assim? Não. Ele vai ser aqui de forma paralela a esse telhado? Assim, de forma paralela ao telhado? Não. Ela vai ficar de forma perpendicular à reta de cota constante, tá? Então, a reta de cota constante é daqui para cá. Por que, George? Porque esse ponto vale 4, esse ponto vale 4. Então, qualquer ponto que eu pegar aqui, qual a cota desse ponto aqui desse? 4 também, tá? Então, qualquer ponto que eu pegar aqui nessa base é 4. Então, meu plano fica de forma perpendicular à reta de cota constante. Como é que eu faço isso? Deixar o meu plano de forma perpendicular. O que é que eu quero? A linha de referência é essa daqui, que é a base. Então, eu vou pegar o meu esquadro ou a minha régua, tanto faz, e vou alinhar nessa base daqui, ó, que é a minha reta de cota constante. Então, alinhei aqui certinho e vou... Se eu quiser, eu já posso marcar aqui uma linha, né? Mas eu vou marcar depois, tá? Então, qual é o próximo passo? É pegar ou o outro esquadro, tá? Ou uma régua. Aqui eu vou fazer com a régua mesmo. Essa daqui. E vou colocar aqui do lado, ó. Cadê? Aqui ficou em cima. Deixa eu botar um pouco pra cá. Pronto. Pego a minha outra régua, que agora eu vou usar o esquadro, e vou colocar aqui alinhado, tá? Bem justo. Então, quando eu fizer isso, essa base desse meu esquadro vai ser o meu plano. Só que aqui ficou muito perto da peça, eu só vou dar um espaço, tá? Chegar aqui. Pronto. Venho com o meu plano, que é a base do meu plano, né? Coloquei aqui e vou retirar esse de baixo, né? Se eu quiser marcar aqui, eu posso, que eu vou até marcar. Eu disse que não ia, mas já vai me ajudar. Então, peguei aqui os dois e puxei desse ponto, que é a base, até aqui, tá? Deixa eu só deixar um pouco mais para vocês conseguirem visualizar. Removi esse daqui agora e marquei aqui, ó. Deixa eu deixar mais visível, pronto. Essa reta daqui que foi formada é o meu plano. Pi1, Pi2. Por que Pi1, Pi2? Porque esse meu telhado ele está no plano primário e eu vou projetar, vou encontrar a vista básica, vou fazer, vou projetar essa minha vista básica para cá, para esse meu plano, e vou encontrar a verdadeira grandeza aqui embaixo. Então, a verdadeira grandeza ela vai estar no plano secundário. Então, por isso que é Pi1, Pi2, tá? Então, é basicamente isso. Agora, vamos seguir. Qual o próximo passo? É eu fazer essa mesma linha, que eu posso chamar de afastamento, que é a distância do ponto até o meu plano, tá? A distância do ponto até o meu plano, a distância do ponto até o plano, tá? A gente chama de afastamento. Então, como é que eu faço isso? Todas elas devem ficar de forma perpendicular. Eu vou ter que pegar novamente o meu esquadro ou minha régua, eu vou alinhar aqui, tá? Nessa minha reta que eu acabei de fazer, que é o meu plano, vou pegar o meu esquadro aqui, então aqui, ó, tá de forma perpendicular. O que é que eu vou fazer? Já levei esse ponto. Esse ponto é o mesmo que esse, então é a mesma reta. Então eu não preciso colocar aqui de novo e riscar para cá. Vou levar esse. Então, cheguei aqui, sempre confiro se está realmente batendo, tá? Levei para o próximo ponto e vou agora fazer o quê? Vou
Se eu quiser, eu posso soltar esse daqui e segurar só esse, tá? Mas eu vou segurar os dois. Venho no ponto e fiz uma reta aqui, ó. Beleza. A mesma coisa que eu fiz para outro ponto. Segurei aqui para não mover. Vamos lá. Levei esse ponto daqui. Mas aqui também é uma reta de cota constante. Então, se eu levei esse daqui também, tá? O próximo, esse aqui também é uma reta de cota constante. Então, a partir do momento que eu levar esse, eu também vou estar levando esse. Então, meu esquadro aqui, o outro, sempre confiro se realmente está batendo, se não mudou. Venho no outro, confiro e aqui. Beleza. Segurei os dois e fiz uma reta aqui, ó. Pronto. Levei todos os meus pontos até o meu plano. Isso é o primeiro passo. Depois que eu fizer isso, eu vou agora representar as minhas cotas. A única cota que eu tenho é da base, que é 4. Só que eu tenho uma escala de 1 para 200. Aí fazer essa divisão vai ficar 0,02, 0,02 vezes 100, vai ficar 2, tá? 2 centímetros. Então, daqui para cá vai ser 2, tá? Então, eu vou fazendo isso para que eu consiga encontrar os demais pontos, tá? Então, vou projetar esse ponto daí. Cadê essa parte daqui? Colocar novamente esse meu esquadro. O esquadro ou a régua, tá? Veja se está certinho. E vou fazer uma linha com um tamanho qualquer, tá? Uma linha com um tamanho qualquer. Se eu quiser, eu posso puxar essas outras, mas eu vou fazer somente essa daí. Então, retirei aqui, ó. É a continuação dessa. Tem que ficar reto, tá? Aqui. E aqui também é de forma perpendicular, ó. Perpendicular. As outras também. Então, a partir do momento que eu fizer isso, eu vou pegar agora do 0, 2 centímetros. Então, minha régua. Venho aqui. Vejo se está certo. Aqui, ó. 2 centímetros. Tá ali. Marquei somente um pontinho. Tá? Quando eu fizer isso, eu vou representar agora aquele triângulo. Então, vamos lá. Voltando com a folha aqui que eu estava explicando. Quem é esse ponto aqui? Esse ponto é exatamente esse que eu acabei de encontrar. Tá? Que se eu quiser, eu vou até nomear aqui. Vou colocar o A, o B, o C, o D, o E e o F. Tá? Pronto, nomeei todos os pontos aí. Então, esse ponto e esse, eles estão no mesmo lugar, tá? Porque é 4 também, que no caso agora é 2. Então, a partir daqui, eu vou fazer uma base, que eu tinha explicado aqui, uma base, que agora não vai ser no tamanho qualquer, eu vou utilizar 10 centímetros, tá? Deixa eu ver se aqui vai dar, né? Vai ficar muito longe, eu vou utilizar 1 centímetro mesmo. Então, vou fazer uma base aqui, tá? De forma paralela a esse meu plano. Então, como é que eu faço isso? Eu quero uma reta paralela a esse plano. Então, coloquei o meu esquadro aqui, vejo se está realmente alinhado. Aqui, venho com o meu outro esquadro, deixa eu só mover isso aqui. Venho com o meu outro esquadro e coloco aqui, ó, perpendicular. Então, aqui, o que eu quero é essa, venho para cá, tá? Aí eu verifico se essa aqui também tá batendo, tá certinho. Vou exatamente naquele meu ponto e puxei aqui, ó. Pronto. Chegando aqui, aqui é meu plano, aqui vai ser a minha base do meu triângulo, tá? Então, é nessa base que eu vou colocar agora a declividade, né? Que a declividade também foi explicado em sala de aula, por isso que eu não vou estar explicando tanto aqui. E a gente vai agora representar aquela base que eu expliquei e representar esses 40%, tá? Então, como aqui
se eu utilizasse 10 centímetros, só que vai ficar muito longe, vai passar daqui da folha e vocês não vão conseguir visualizar, né? Mas, então, para ficar um pouco menor, eu vou utilizar 1 centímetro. Quando eu utilizo 1 centímetro, eu não vou colocar 4 centímetros de altura, igual esse que eu estava explicando. Sei lá, daqui para cá 10 centímetros e aqui teria 4 centímetros. Não vou mais. Então, é como se eu estivesse diminuindo esse triângulo. Então, esse triângulo daqui, ó, esse daqui. Então, daqui para cá vai ser 1 centímetro, e essa altura daqui, se aqui era 4, aqui vai ser 2, tá? Que no caso, eu não vou nem utilizar 2, eu vou utilizar 0,04, tá? Então, fazendo isso, vou pegar minha régua novamente, marcar aqui 1 centímetro, aqui, aí a partir daqui vou fazer uma altura para cá, aí eu vou fazer de qualquer jeito, botar minha régua aqui? Não, tem que ser de forma perpendicular a essa base que eu fiz, tá? Então, como é que eu faço isso? Novamente o esquadro, tá? Então, ó, cheguei aqui, vejo se tá certo, se tá alinhado, tá? Venho com o meu outro esquadro, coloquei aqui, vejo se tá certinho aqui e vou arrastar, ó, até esse ponto que eu acabei de fazer. Então, deixa eu sair da frente e fiz aqui, ó, uma reta qualquer, tá? Aí agora eu vou pegar nessa reta daqui e vou marcar 0,4, tá? Daqui e vou marcar 0,4, algo bem pequeno mesmo. Deixa eu ver, isso está certo. Pronto. O que é que eu vou fazer agora? Vou fazer uma reta agora, dessa minha base até esse 0,4, tá? Daqui para cá, ó. Pronto. Agora eu vou prolongar essa minha declividade, tá? É só eu pegar posso pegar a minha régua aqui, alinhar certinho aqui e continuar prolongando essa base, tanto daqui para cá, ó, para o plano, e para cá também. Pronto. Deixa eu fazer escuro para vocês visualizarem. Pronto. O que é isso que eu acabei de fazer? Foi exatamente isso daqui. Representei a base, que foi essa base daqui, né? Que aqui eu utilizei uma base maior, que eu utilizei 1 centímetro, que dá na mesma coisa, e representei a minha declividade, que é esse pedacinho daqui pequeno. E depois eu prolonguei esse meu triângulo. Então, eu fiz daqui e depois eu prolonguei, tá? Continuando. Como isso já foi explicado em sala, não vou voltar mais. Então, como é que eu faço para achar as cotas dos demais pontos que eu não tenho? Eu tenho esses dois, que é 4, né? Que a questão já deu. E como é que eu faço para achar os outros? Eu vou prolongar daqui até bater nessa minha vista básica, que foi essa reta que eu acabei de fazer, tá? Então, quando eu prolongar daqui para cá, eu vou medir. Então, daqui para cá é 4, que convertendo na escala é 2. Então, quando eu medir daqui até bater aqui, achei a cota de C e de D. Quando eu puxar daqui para cá de forma perpendicular, eu vou achar a cota de E e a cota de F, tá? Próximo passo é fazer exatamente isso. O que é que eu quero? Retas de forma perpendicular a esse meu plano, tá? Então, o que é que eu quero? Isso daqui. Então, qual a melhor forma? Eu fazer assim, como eu já tenho um pedaço da linha, né? Ou eu colocar primeiro esse meu esquadro aqui, alinhado nesse meu plano, tá? Existem várias formas de fazer. Então, aqui, venho com esse meu outro esquadro aqui, verifico se as linhas que eu já fiz, elas estão de forma perpendicular, tá? Aí eu verifico que realmente tá bem certo. Agora, o que é que eu faço? Eu vou querer agora mexer esse esquadro para cima e para baixo. Então, eu venho com esse meu... Na verdade, deixa eu só prolongar um
pouco mais, né? Aqui. O que é que eu faço agora? Vou colocar esse meu esquadro aqui desse outro lado, tá? E agora eu consigo movimentar esse meu esquadro, né? Essas minhas retas aqui, né? Aí agora eu vou fazer um por um, e isso eu tenho que ir em cada linha, tá? Então eu vou fazer isso daqui para cá e para cá. No caso, esse aqui eu já fiz. Então, novamente, alinho aqui, certo? Já fiz B e A, eu vou fazer C e D. Então verifico se está certo. Então vejo que sim, venho para cá. Na verdade, passou até um pouco mais. Vou fazer com isso aqui, é melhor. Alinhei. E venho com esse outro daqui a aqui. Na verdade, eu vou alinhar aqui, é melhor. Com a linha existente. Pronto, verifico. Aqui e vou prolongar agora. Assim fica mais fácil. Pronto. Aí, essa altura daqui que eu acabei de achar é a cota de C e de D. A mesma coisa para E e F, tá? Então, cheguei aqui, verifico se está alinhado, tá? Então, venho daqui para cá. Mas se eu quisesse utilizar o esquadro, como seria? Aí eu verifico se E e F está certinho, venho com esse meu outro esquadro, coloco aqui em cima e iria arrastando. E e F iria prolongar. Depois eu viria em C e em D, ia marcar até a minha vista básica e essa daqui que eu já fiz. Então é assim que eu utilizo nos quadros. Então pego a linha de referência que eu quero, que é essa daqui, perpendicular, aí alinho essa daqui primeiro e depois venho com esse meu outro quadro aqui. Fiz isso, arrastando em cada linha. Pronto. Agora a gente vai achar qual é a cota de cada ponto. C, D e E e F. Então aqui eu já vi 2, né? Vamos ver a cota de C. Aqui o meu tá dando 2,5, tá? Aqui 0, 1, 2,5, tá? Então a cota de C, eu vou colocar aqui. A, que é igual a B, vai ser igual a 4, tá? Na verdade é 2, né? Risquei aqui, 2. Aí aqui, C, que é igual a D, tô na frente. E vai ser igual a 2,5. Agora, qual é a cota de E e F? Que é igual a F, que vai ser igual a quanto? Chego aqui e vejo que tem... Deixa eu ficar aqui na frente. Aqui tem 0, 1, 2, 2,5. Aí eu vou contar os milímetros. Então, 5, 6, 7. 2,7. 2,7. Pronto, achei as cotas de cada ponto, tá? Então, posso também, né, fazer, como aqui eu tenho B1, A1, C1, D1, E1 e F1. Aí aqui eu posso colocar A e B, né? Aqui vai ser, que é pra gente saber quem é esse ponto, né? E E e F. E e F, tá? Só tô nomeando os pontos. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer o rebatimento. O que é que eu utilizo? O meu compasso, tá? Então, como é que eu vou utilizar? Vou colocar a ponta seca do meu compasso aqui, tá? Eu acho que eu vou ter que prolongar um pouco mais esse meu plano aqui. Não precisa não, mas deixa eu só prolongar aqui. Para vocês estar cortando aí, mas eu vou levantar a folha. Pronto. Só subir aqui para a gente visualizar. Pronto, tudo agora. Agora eu vou fazer o rebatimento, tá?
Vou colocar a ponta seca no meu compasso nesse ponto, tá? Coloquei. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Pronto. E vou abrir agora até cada ponto desse. Deixa eu só remover daqui. Pronto. Então, eu vou colocar aqui essa abertura e fazer o giro, tá? Depois eu vou abrir até o C e o D e vou rebater. Depois até E e F e vou rebater. E eu vou encontrar esses mesmos pontos aqui, tá? Nessa reta, que é o meu plano. Então, vamos lá. Vou até fazer mais rápido, tá? Quando eu for fazer isso, eu seguro somente aqui em cima, tá? Deixa eu tentar escurecer aqui para vocês. Pronto, depois esse até o outro ponto. Pronto. E a mesma coisa com esse ponto E e F. Beleza? Pronto. Depois que eu fiz isso, que no caso para vocês até tá cortando, né? Eu encontrei esses mesmos pontos aqui de cima, aqui embaixo, tá? Então, se quiser, eu posso colocar A2 linha, B2 linha. Pronto. Agora, o meu passo é, eu vou descer, fazer uma reta aqui, ó. Descendo de forma perpendicular a esse meu plano, tá? As mesmas retas que eu fiz daqui, eu vou fazer aqui, só que agora descendo, tá? Como é que eu faço? O que é que eu quero, né? Eu vou colocar uma reta aqui, né? Uma reta aqui, vejo se de fato tá alinhado no meu plano que eu acabei de fazer. Venho com o meu esquadro, né? E vou, deixa eu ver se aqui vai dar, não que dá. Em cada ponto desse, ó, em cada ponto desse, e vou agora, se eu quiser eu posso remover isso aqui e fazer uma reta aqui, ó. Tá? Depois coloco novamente, observa que eu não movi isso daqui. Depois eu vou nesse outro ponto. Coloco aqui e levo para esse outro. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou puxar agora retas de forma paralela daqui para cá. Paralela a quem, Jorge? Paralela a essa daqui. Então, essa tá aqui, uma reta de forma paralela a essa. Então, como é que eu quero? O que é que eu quero que fique de forma paralela? É uma linha igual a essa. Então, eu coloco meu esquadro aonde? Aqui, tá? Ou a minha régua, né? Então, eu coloquei aqui. E agora, vou colocar a minha régua aqui embaixo, tá? E vou arrastar o meu esquadro até cada ponto desse. Então, ali em cima, eu vou descer. Depois, no ponto C, desci aqui, 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 tá? E vou achando essas minhas cotas. Então, vou fazer isso agora. Cheguei aqui, verifico se está certo. Vou puxar até o final, mas geralmente a gente puxa até na linha, que seria até aqui, né? Que seria, na verdade, até aqui embaixo. Mas eu vou puxar tudo.
tá? Até aqui. Só para não ficar confuso para vocês. Vocês vão puxar e depois a gente vai marcar onde é que esses pontos estão. Pronto. Então, agora eu vou verificar onde é que está esse ponto A e o ponto B. Então, eles estão aqui nessa base. Então, vamos lá. Eu vou primeiro projetar o A. O A veio, passou por aqui, rebati ele, desci. Então, quando eu puxar uma reta daqui, eu vou puxando, ó. Pronto. Então, o A está exatamente aqui. Esse processo eu vou fazer agora com a caneta para ficar mais claro. Então, esse ponto daqui é o meu ponto A, tá? Meu ponto A. Agora, vou fazer a mesma coisa com os outros pontos. Então, ponto B, ó. O ponto B veio aqui, parei na vista básica, rebati e desci. Então, quando eu puxar esses pontos aqui, esse é o ponto de interseção. Então, eu chego aqui e marquei, ó, ponto B, tá? Depois, a mesma coisa com os outros. Vou primeiro projetar o C. O C veio aqui. Eita, eu até errei, ó. Foi bom que a gente preste atenção um pouco mais. Aqui eu acabei projetando esse ponto, mas é o ponto C. Não tinha visto, tá? Vamos lá novamente. O erro acontece e a gente vai corrigir, tá? Cheguei aqui. Como é algo simples, né? Ainda bem que eu vi antes. Pronto, então aqui tá o ponto. Esse ponto daqui, tá? Depois, fazer aquilo que eu tava fazendo, ó. A minha linha, o meu esquadro fica aqui alinhado. Depois venho com a minha outra régua. Com a minha régua, eu coloquei aqui. E, eita, saí do lugar. Pronto, coloquei aqui. Saiu de novo. E depois, ó, vou levar para cá. Ó, já errei de novo. O que é que eu quero? Eu quero essa linha descendo, porque eu já puxei todos os pontos para cá, entendeu? Então, agora isso aqui sai, né? E alinhei e venho com esse o meu outro esquadro aqui. Pronto, agora sim. Agora a gente vai responder. Então, vamos lá. Ponto C. O ponto C veio aqui, rebati ele, parei aqui. E vou descer agora, a gente vai ver onde é a interseção. Então, desci. Então, o ponto C está exatamente aqui, tá? Então, cheguei, marquei minha caneta aqui. Esse é meu ponto C. Agora, o ponto D. O ponto D, ele veio, projetei, rebati e desci. Quando eu puxar D, essa interseção parou aqui. Então, esse é o meu D, tá? Agora, vamos achar o ponto E, mais rápido. Daqui ele veio para cá. Então, é essa linha daqui. Puxei, o E está exatamente aqui. Ponto E, tá? Agora, ponto F. Ponto F, como ele é reto e cota constante, vai ser esse daqui. Projetei, vim para cá, desci. Vai ser aqui, pronto. Aqui é o meu ponto F. E depois, né, o A, eu já projetei que ele está aqui. Então, agora é só a gente ligar esses pontos e eu vou achar a minha verdadeira grandeza, tá? Então, Jorge, eu vou ligar esse ponto D com o ponto A, o A depois com o B, não, a gente vai ver. O A tá ligado com quem? Com o B. Então, pega a minha régua, tá? Pega a minha régua e vou agora ligar os pontos que estão ligados na minha resposta. Então, A e B estão ligados. Então, pego a minha, para ficar mais claro para vocês, liguei esses dois pontos, ó. Pronto. Depois, o B tá ligado com o C. Então, chego aqui,
B e C. Pronto. Depois C tá ligado com D, tá? Então é isso aqui, ó. Pronto. Depois o D tá ligado com E. Eu vou vendo sempre na minha resposta, na minha questão aqui, onde os pontos estão ligados. Depois E e F. E depois A e F, tá? Pronto. Então, esse desenho daqui é a minha verdadeira grandeza dessa parte daqui, tá? Então, essa é a nossa resposta dessa atividade, tá? Fazendo isso, finalizei. Então, não sei se vocês conseguiram compreender todo esse processo, a questão de representar a nossa declividade, como é que fica, por que fica de forma perpendicular, por que fica de forma paralela. Então, aqui, ó, como eu mostrei, aqui fica de forma perpendicular, aqui também fica de forma perpendicular. Essa reta que eu fiz, ela fica de forma paralela a esse daqui. Essa minha linha daqui é o nosso plano, então eu posso colocar aqui π1, π2, tá? E aí, esse π1, π2 é zero, né? Então, eu cheguei aqui, aqui eu tenho uma certa inclinação que eu não preciso saber, né? Projetei para cá, essas retas que eu desci, todas elas também ficam de forma perpendicular, entendeu? Todas elas ficam de forma perpendicular, e essas retas aqui, elas ficam todas paralelas a esse meu plano, que é o π1, π2, tá? Pronto, então essa daqui é a minha verdadeira grandeza dessa parte achurada. Se a questão pedisse, ache a verdadeira grandeza de todos os lados, né? Eu teria que fazer a mesma coisa, respeitando sempre a questão da reta do cota constante. Então, se fosse para fazer esse lado, o meu plano ficaria aqui, igual esse. Se fosse para fazer esse lado de cá, o plano ficaria aqui, já de forma paralela a esse daqui. Porque aqui é minha reta do cota constante e o plano, ou desse lado ou desse lado. Se fosse para achar esse pedacinho daqui, ó, aqui embaixo é minha reta cota constante. O meu plano fica aqui em cima. Esse outro, meu plano vai ficar aqui, igual esse. Já esse outro lado, também vai ficar aqui de forma paralela. Ou desse lado, ou desse lado. Pronto, fazendo isso, respondi a minha questão e tenho o que a questão pediu. A verdadeira grandeza desse lado daqui, tá? Então é isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato comigo. E aí eu consigo explicar melhor para vocês, tá? Muito obrigado e bons estudos. Pessoal, voltei aqui, né, para corrigir um erro que eu acabei cometendo, tá? Que foi não projetar, rebater esses pontos aqui, ó, tá? É como se eu tivesse feito a verdadeira grandeza de toda essa parte daqui, tá? Mas é dessa parte, vem para cá e volta, tá? Então eu acabei fazendo de tudo, tá vendo? Então o desenho que ficou aqui, aqui é como se aqui vai ficar um telhadozinho assim, sabe? Então a área, como se fosse desse meu, ficou maior. Mas é só eu trazer esses pontos para cá e encontrar, não é nada demais, tá? Então serve até de aprendizado para que até vocês, né, na própria resoluções, prestem bem atenção naquilo que é passado, né? Então, como eu vou gravando aqui, fazendo umas coisas, acaba que passou despercebido, tá? Mas é algo simples. A mesma forma que eu projetei todos esses outros, é encontrar esses outros aqui, tá? Como a gente já viu, vou até fazer mais rápido, a gente tem que fazer retas saindo daqui e vindo para o plano de forma perpendicular, igual essas aqui que já estão, tá? Então, como é que eu faço isso? Coloco a minha régua ou o meu esquadro alinhado no meu plano, tá? Que aqui é o π1, π2. Coloquei aqui, venho com o meu outro esquadro e coloco aqui, ó, de forma perpendicular, tá? Aqui, ó, 90 graus. Então, primeira coisa eu sei que eu alinhei aqui certinho, verifico
esse outro aqui, 90 graus de forma perpendicular, se ela bate na linha que eu já fiz, tá? Então, verifico uma, tá ok, verifico a outra ok, a outra pronto. Então, eu sei que quando eu fizer, né, o afastamento de todos esses pontos, eu vou ter, de fato, saber que ela vai ficar de forma perpendicular e de forma paralela às outras, tá? Então, já sei que tá certo, então não preciso projetar esses dois porque eles são iguais, né? Eles são reta do cóton constante, então aqui é 4, aqui é 4, 4 e 4, né? Preciso levar só esse e depois puxar esses dois pontos para cá, tá? Que vai ficar aqui na base. Então venho aqui e vou projetar somente esse ponto daqui, ó. Cadê? Pronto, daqui. Aí, se eu quiser, eu posso soltar isso, mas eu vou segurar os dois, tá? Venho aqui nesse ponto, ó, que é esse ponto mais alto, e levo até o meu plano, tá? Até o meu plano, pronto. Levei ele tá aqui. Então, eu preciso prolongar ele, que ele tá no zero, que é o plano. Preciso puxar ele até bater aqui em cima, tá? Então, é só eu continuar prolongando esse meu afastamento. Então, eu vou colocar para cá, ó, essa... Se quiser, eu posso colocar o alinhamento desse outro quadro, mas não precisa, tá? Então, basta eu fazer assim, é suficiente, tá? Então, vamos lá. Alinhei aqui e vou subir esse meu ponto. E acabou que, lembra que eu acabei projetando esse ponto daqui, e aqui vai dar uma diferença bem pouca. Eu poderia utilizar até esse aqui, que coincidiu exatamente nesse ponto, mas eu vou colocar a ponta seca do meu compasso aqui, nesse ponto novamente, né, que é o menor ponto nesse caso. O menor ponto desse meu telhado é esse, mas o meu menor ponto nessa, a gente chama de vista básica, é aqui, que é o zero, né? Vamos lá, coloquei aqui, arrastei até aqui, isso, certo? Levei para cá. Aí ele meio que coincidiu com a linha. Lembra que no início eu disse, não, gente, eu errei. Eu acabei projetando como se fosse esse ponto. Aí bateu aqui, então eu desci ela de forma perpendicular, aqui 90 graus, né? Então ela tá basicamente em algum ponto. O que eu preciso trazer agora é esse ponto daqui, ó, para cá, igual essas outras, né? De forma paralela ao nosso plano. Então, como é que eu faço? Não é simplesmente eu pegar a minha régua e colocar aqui e descer, porque vai estar errado, tá? Eu preciso colocar o meu esquadro alinhado aqui, ou a minha régua, venho com o outro, né? Que no caso, agora, vou utilizar a minha régua aqui, né? Vou alinhar primeiro aqui, ó, no meu plano, tá? Coloco a minha régua aqui embaixo e vou arrastar até chegar nesse ponto daqui do telhado. Aqui, no outro, ó. E agora nesse ponto aqui que é o mais alto, né? Mais alto em relação a esse triângulo daqui, né? Aí eu levo até aqui, ó. Segurar e marcar. Pronto. Então é aqui, ó. Agora basta, como mostrei, esses são os 3 pontos que faltavam, tá? Então basta agora eu ligar todos os 3. Então eu vou pegar uma caneta, como eu marquei os outros, tá? Então aqui foi A, B, C, E, F. Aqui eu vou colocar aqui é o G, o H. E aqui eu vou colocar aqui é o V, sei lá. Estou colocando qualquer letra, tá? Então aqui eu iria colocar as mesmas letras, aqui as mesmas letras e
aqui. Então, eu vou marcar esse ponto, como eu já vi. Eita. Esse ponto, esse daqui e esse. Vou ligar todos os três agora, tá? Não preciso de esquadro nessa parte. Uma régua serve. Vou ligar até com a minha caneta mesmo. Então, daqui pra cá, ó. Esse com esse. Depois esses dois. Depois esses dois. Pronto. Aí essa daqui agora é a minha verdadeira grandeza. Se eu quiser também deixar mais claro, né? Aí essa parte aqui não existe, né? Essa linha aqui não existe. Se eu quiser, eu posso... como se fosse fazer uma achura, né? Eu poderia fazer certinho a 45 graus, como a gente já viu na primeira unidade, né? Então, vou só escurecer um pouco para que vocês vejam essa figura, esse lado, né? Essa água que a gente chama também a verdadeira grandeza dela, tá? Então, essa aqui agora é a minha resposta correta, tá? Então, foi um erro aí que eu cometi, que foi simples, muito simples de resolver, tá? E é basicamente isso. Então, agora, essa daí é a minha verdadeira grandeza, tá? Para quem não entendeu, é como se esse triângulo daqui que fica faltando, né? É em relação a essa parte que ficou cobrindo. Antes eu tinha feito tudo, né? Toda essa área daqui. Era toda essa área. Mas como a gente tem esses pontos aqui, são esses aqui, tá? Então, é basicamente isso. Deixa eu só colocar aqui também, só para ficar certinho. Pronto. As mesmas letras que eu coloquei lá, as mesmas letras daqui, tá? Então, é basicamente isso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só entrar em contato comigo que eu consigo ajudar melhor vocês, tá certo? Muito obrigado.